você ter já feito a pesquisa. Ó, já comecei aqui a gravação, tá, Paulo? Uhum. Pessoal, eu tava conversando aqui com o Paulo aqui e ele falou, né, que fez a pesquisa para as atividades, né, principalmente a atividade um, né, e ele achou da Equatorial. E aí eu tava explicando aqui para ele que esse material é mais fácil quando o professor está mais dando treinamento, né? Igual eu expliquei aqui, que a Equatorial, eu só dei um treinamento esse ano para eles e foi negócio de NR10 mesmo, não foi nem para eletricista de rede ou essas coisas. Mas aí a gente vai dar uma lida agora no conteúdo e eu vou aproveitar e mostrar aqui o que eu já pedi para a Laura colocar lá na pasta. Deixa eu compartilhar a tela aqui, ó. Ó, eu pedi para a Laura colocar já os selos aqui, ó, inclusive até a explicação, ó. Vai ser só eu colocar o link aqui, ó. Ela já deixou tudo pronto aqui, ó. Até a fotinha, ela já deixou tudo pronto aqui, ó. Aí eu já pedi para ela deixar visível essa pasta aqui, que vai te ajudar. Você viu que é muito documento, né? Olha, tem os POPs, né? O procedimento operacional padrão. E aí eu pedi também para ela já deixar visível o da atividade 2, que é o primeiro vai ser uma manutenção com circuito desenergizado. E a segunda atividade, já dando spoiler, vai ser para circuito energizado, que é a equipe de linha viva. Que eu acredito que é o que deve ter dado mais trabalho para você, Paulo. Que é o de linha viva, que ele se o de rede já é gargalo para engenharia elétrica e para eletrotécnica, imagina o de linha viva aí. Eu sei porque eu já trabalhei nessa área, dava treinamentos, né? Então, era fiscal de rede de distribuição, então já, como se diz, já trabalhava na área, então foi fácil. Mas eu comecei mesmo, foi de projeto, de indústria, essas coisas. Aí depois é que eu fui pro lado, né, pro lado linha viva da força, né, lá do Skywalker. Lá. Aí, vamos lá, vamos, deixa eu... Ixi, eu entrei tão correndo aqui que eu coloquei lá e levei vocês lá para instalação industrial, né, não. A gente está em manutenção e operação do CEP. Aí aqui, ó, deixa eu já criar a pasta de atividades, já baixar aqui. Então, ó, na pasta já vai vir compactado, tá? Nessa mesma pasta já vem a folha da atividade um e da 2 e elas são bem parecidas. E a situação, né? A situação de aprendizagem. Para extrair aqui, bom, beleza, já extraiu, pagar aqui. Eu apago porque não pode deixar o computador cheio, porque senão ele perde performance. E olha que não tá ruim, porque ele tá com aquele SSD, né? Aí o SSD ele ajuda na performance, que na hora do stream, né? Então, ó, aqui vou abrir primeiro a folha de atividade, ela do jeito que vem para vocês. Depois eu vou pegar a minha análise aqui, que vai ficar mais fácil. Que eu já deixei ela pronta, aí a gente vai só discutindo aqui. Então, ó, Fabrício, né, ele é técnico de campo e atua, né, no setor de planejamento de manutenção, da empresa Power System. Então, provavelmente essa Power System ela é uma terceirizada da concessionária, né? É porque antigamente o modelo de negócio é que a própria concessionária, no caso antigamente era a Celg, né? Mas isso bem antigamente, década acho que de 80, se eu não me engano. Eu acho que foi a partir dos anos 2000 é que houve a terceirização. Eu acho, tô chutando, viu? Mas eu sei que na década de 80, com certeza,
era só a concessionária, isso não era só aqui em Goiânia, né? Aqui em Goiás, né? Mas era no Brasil inteiro. Então, antigamente, todo e qualquer serviço era, era feito única e exclusivamente pelos funcionários da concessionária de energia. Hoje em dia você tem, lembra que eu até falei, encorajei vocês a se inscrever lá no canal da ANEEL, né? Da Agência Nacional de Energia Elétrica, e você tem as licitações, né? Então, basicamente, o pessoal que participa de licitação de trabalhos, né, aqui em Goiânia, então tem licitação para todas as regiões aí de Goiás, né? Goiânia, Anápolis e por aí vai, né? Então, você participa de uma licitação, aí vamos supor que você pegou aí a sua empresa pegou um serviço para dois bairros aí de Anápolis, né? Então, às vezes, quando você pega o serviço, às vezes não é a cidade inteira, às vezes é bairros, né? Vamos supor, um serviço de rede de distribuição, né? Que aí basicamente você faz poda, você pode fazer poda de árvore, você pode fazer ligação de clientes, né? Ou corte. Atualmente, eu sei que aqui em Goiânia tem uma empresa que só faz isso, corte e religação. Corte e religação e também faz leitura. Isso. Outro serviço que pode fazer é montagem, né, de infraestrutura, ou seja, instalar infraestrutura de um, vamos supor, Anápolis aí toda cidade geralmente ela está em crescimento, né? Então, abrir um novo bairro, né, ou um bairro planejado, né? E aí, um bairro planejado de condomínios, né? Esse dia eu estava vendo uma reportagem lá no Rio Grande do Sul, né? É Xangri-Lá que chama a cidade lá, é litorânea. Se não me falha a memória, eu sei que tinha 49 atualmente, em 2025, 49 condomínio fechado na orla lá do Rio Grande do Sul, né? Dessa cidade Xangri-Lá. Então, uma certeza que a gente tem é que a infraestrutura ela vai aumentando. Então você precisa o quê? De eletrificação, você precisa de infraestrutura de saneamento, né, de água de esgoto. Então, a concessionária de distribuição tem um setor lá que trata só disso, né? De planejamento, é um outro tipo de serviço que você pode fazer. Aí, geralmente não é uma terceirizada, geralmente é a própria concessionária que executa esse serviço, né? Projeto de rede de distribuição que a gente vai falar, inclusive, na próxima disciplina, tá? Então, chegar no local de trabalho, o analista do centro de operações, né, o COD, né, Centro de Operação e Distribuição, informou sobre uma notificação de falta de energia, né, no bairro da Liberdade. Então, ao saber dessa informação e com base no planejamento operacional, né, o funcionário aqui, da Power System, né, então provavelmente, se a gente pegar para a realidade de 2025, provavelmente esse funcionário, essa Power System, ela presta serviço, né, acho que é na Bahia, se não me engano, a maioria das cidades que eles falam aqui, né? Então, nesse bairro, nesse determinado bairro aqui, provavelmente a Power System ganhou a licitação, né, sei lá, de 2 anos, 3 anos, depende lá do contrato, para executar todo e qualquer serviço de infraestrutura, poda, iluminação pública também, né? Às vezes eles têm empresa, que eu sei que tem uma empresa aqui em Aparecida de Goiânia, que ela também presta serviço aqui em Goiânia, é só para iluminação pública. Inclusive, eles têm um caminhão de linha viva mesmo, eles só têm um cesto, e aí, em vez de utilizar a escada, eles pegam e utilizam esse caminhão. Ele é mais caro, tá? Mas ele é mais ágil para você fazer ou uma poda. Às vezes, dependendo da empresa, eles em vez de porque assim, um linha-viva, um que tem um cesto aéreo, ele geralmente é bem mais caro, né, para se manter. E você faz o quê? Dois serviços. Você pode fazer dois serviços.
O principal, que é manutenção em rede energizada, e o segundo, o secundário, que ele não foi nem feito para isso, mas pode fazer, que é poda de árvore. Aí, geralmente, quem trabalha com poda de árvore compra aquele caminhão guindalto hidráulico, né, que tem um braço. É porque o caminhão de linha viva tem uma empresa aqui em Goiânia, a Tecmax, que ela trabalha só com isso. Inclusive, o catálogo deles eu forneci para vocês e na segunda pasta, tá? Que eu pedi para a Laura colocar aí. Então, é, aí, geralmente esses serviços aí, eles pegam um guindalto hidráulico e colocam, chama cesto acoplado. É porque com guindalto hidráulico você pode simplesmente trocar a ponta, né? Uma ponta que é para elevar a carga, você troca e coloca a ponteira que é a do guindalto hidráulico, né? Para você fazer um serviço de poda. Aí, por exemplo, geralmente quem compra o guindalto hidráulico, empresa construtora, tá? Que faz poço artesiano. Então, sabendo dessa informação aí, com base no planejamento, cumprindo o memorial, Fabrício manteve, na verdade, não é nem cumprindo o memorial, cumprindo um procedimento operacional padrão ou uma instrução técnica, geralmente. Fabrício manteve contato com o COD, né? Solicitou o bloqueio do circuito, tá? O pessoal chama de etiquetamento. Tá? É porque é o seguinte, dependendo da onde que você vai fazer o restabelecimento da energia, nesse circuito, ele tem um religador automático. O pessoal chama de RA, tá? Aí você tem que ver se o religador, se nessa região, no bairro Liberdade, tem RA ativo. E se tem, se o circuito que você vai dar manutenção, ele está ligado diretamente naquele circuito. Por quê? Porque se ele tiver ativo, na hora que você acionar ele, ele vai e religa a energia novamente. Ou na hora que você acionar ele, não, né? Na hora que você desligar, fazer o procedimento de desenergização, né? Aí o que que acontece? O RA religa novamente. Aí você está jurando que ele está desligado, né? Mas aí você vai fazer o quê? Depois a constatação de que realmente aquele seccionamento, eles chamam de seccionamento, o desligamento, né? Aí você secciona primeiro, você desliga, né? Desarma. Daí você vai com detector de tensão. Aí o detector de tensão vai te mostrar se realmente aquele seccionamento, ou seja, aquela abertura do circuito, ela provocou, né, o desligamento do mesmo. Aí, se realmente desligou, aí você vai para o próximo passo, que é instalar o conjunto de aterramento temporário. Então, vocês estão vendo que são vários passos. Após isso, juntamente com a equipe, ele se deslocou para o local de verificação do sistema, né, para efetuar a manutenção. Ao chegar nesse local, né, ele já estava utilizando os EPIs e passou então a preparar a área, realizando a verificação do defeito com a utilização do equipamento de verificação, que é o detector de tensão, tá? Suspenso pelo bastão de manobra, né? A vara de manobra universal. Ele chama ela de universal porque ela tem uma conexão que tem um parafuso borboleta, né? E aí você pode colocar qualquer peça. Agora eu mostro para vocês. Fabrício constatou que a suspensão da energia foi ocasionada por um defeito na chave fusível. Então, ó, pode ter queimado o elo fusível, pode ter quebrado o cartucho ele perdeu a isolação. Daí você pode ter um elo fusível perfeito, mas o cartucho sem a devida isolação ele não vai funcionar direito, tá? Então ele pode acontecer uma outra descarga, não, uma outra quebra ali do elo fusível. E pode, na pior das hipóteses, a cerâmica dele pode ter quebrado, tá? Então você vai ajudar o Fabrício a fazer a manutenção dessa chave fusível desenergizada. Como eles não falaram exatamente o que que aconteceu, se a chave fusível tem que trocar, se só tem que trocar o elo fusível, ou se só tem que trocar o elo fusível.
a chave completa ou às vezes trocar só o cartucho, né? O cartucho que porta o elo fusível. Então tem umas três situações mais ou menos que pode acontecer. Como eles não falaram qual que é, né? Eu vou mostrar todas. Por isso que eu coloquei, por isso que eu pedi para a Laura colocar lá aquele monte de pop lá. Daí eu vou usar um que eu já pré-fiz para já facilitar nossa vida, para a gente ter uma. Não, não é esse não. Ah, tá aqui. Acho que é esse mesmo. Ah, não, foi o que eu abri agora. Então é esse de baixo. Então, ó, eu aconselho aí vocês a dar um espaço aqui, ó. Tá vendo que eu dei um espaço? Então, ó, de que forma que essa área pode ser preparada? Eu forneci aqui para você, aqui eu coloquei assim bem sucinto mesmo, tá? Ó, estacionar a viatura adequada para o serviço desenergizado, obedecer à legislação de trânsito, né? E ao procedimento de estacionamento, sinalização e delimitação da área de trabalho. Preencher conforme a norma a APR, né? O, a PR é essa daqui, ó. Ah, não, eu fechei. Mas deixa eu ir aqui, ó. Dependendo da empresa, atualmente a Equatorial, ela tem, atualmente é um tablet, né? Ou um tablet ou um smartphone. Mas pelo menos os últimos que eu vi, né? Que eu participei do treinamento, foi num tablet. Aí você tem, em vez de um arquivo físico, né? Uma folha igual essa que eu estou dando exemplo, você tem lá o formulário, você vai clicando, e aí a vantagem diz que em tempo real eles vão saber exatamente o que que você está fazendo, qual que é a ordem de serviço, né? Qual que é a instrução técnica, no caso aqui é POP, né? Então tem um formulário padrão que ele é chamado de APR, né? Análise Preliminar de Risco. Esse também está disponível aí para vocês, tá? Essa folha aqui. Então você vai falar, ó, se é o veículo de serviços técnicos comerciais, se é moto ou se é um outro veículo, se é rede urbana, se é rede rural, o patrimônio aqui do veículo, né? Se é uma solicitação de serviço, se é um corte, se é uma religação ou se é uma ordem de serviço com um procedimento específico. No caso aqui, ó, nós temos, eu tenho o documento já pronto aqui, ó. Ó, eu vou pegar aqui, ó. Ainda tem outro detalhe, tem a chave fusível que fica sozinha na rede, que geralmente ela, lembra que eu acho que eu mostrei uma foto para vocês? Todo poste ele tem uma placa, né? Aí essa placa, ela vai ter por exemplo aqui, ó. Geralmente, aí por exemplo, se for chave fusível, ela vai ter uma placa aqui, né? Aí essa placa vai estar mais ou menos assim, ó, GN, GN quer dizer Goiânia. Aí quando é na região, na cidade que fica, né, praticamente junto com Goiânia, aí aparece assim, AP. Anápolis eu não sei como é que é, mas eu tô chutando que deve ser AN. Depois você me confirma aí, o Paulo. Então, aí, Vou tentar geralmente, descobrir, professor. aí dá uma olhada nas plaquinhas que tem lá nos postes. Aí geralmente, aí quando é Goiânia, aí tava assim, GN, né? Aí GN, por exemplo, quando é uma chave fusível, é GN12. Aí o 12, GN quer dizer Goiânia, 12 quer dizer que é uma chave fusível.
Se fosse uma chave fusível num transformador na rua, seria GN11. Aí, GN11 quer dizer que tem um transformador e todo transformador é protegido por uma chave fusível. Então, essa chave fusível está no transformador. Quando a chave fusível ela está sozinha na rede, aí vai estar escrito 12 só, né? E aí, geralmente, você tem um identificador, é o ID. Na hora que você bate lá no o número no programa, eu estou chutando aqui, ó. Vamos supor, 38997. Aí, na hora que você aperta lá no, né, no código do programa 3897, aí vai falar: ah, essa chave fusível fica no bairro da Liberdade, poste 16, né? Tronco 12, e por aí vai. Ele passa toda a capivara. Aí, geralmente é assim que ele vai estar lá. Pagar aqui. Aí, ó, deixa eu pegar o chave fusível normal. Daí, esse é o procedimento para retirar a chave fusível. Aí, geralmente, eu gostava quando ele era POP mesmo, né? Procedimento operacional padrão. Primeiro que quando você fala procedimento, é um passo a passo. Operacional quer dizer que é um procedimento que você vai fazer ali, né? Com as mãos, você vai ali, literalmente, pôr a mão na massa. E padrão quer dizer que você tem que fazer ele sempre do mesmo jeito. E aí, por exemplo, ó, instalar a chave fusível. Talvez o documento que você achou na internet, talvez ele tenha uma cara parecida com essa daqui, Paulo. Eu não sei se é o caso. Aí Realmente, a interface do é documento, o bem layout parecido, né? é bem parecido, né? Aí por isso que é como eu só tenho aqui os da Celg, até quando era Enel, a Enel, sabe o que ela fez? Ela só tirou o logo da Celg e colocou Enel. Só isso. Porque assim, ela comprou, né? Comprou não, né? Pegou a a concessão de porteira fechada, ou seja, o documento ele não deixa de ter validade só que porque mudou de dono, né? Então, é um documento técnico, né? Então, ele tem fé pública, né? Ele tem validade técnica. E daí é basicamente, ó, aí essa e o procedimento operacional, o bom é porque ele tem o passo a passo. Então, o procedimento é operacional e procedimento de segurança, né, que é baseado na segurança do trabalho, ele tem esses pilares. Às vezes ele não tem aqui a competência, tá? Mas uma boa prática é você colocar essa coluna adicional que é quem que tem a autorização, né? Quem que tem a se ele tiver o curso de eletricista, o encarregado, geralmente ele também é eletricista, tá? Só que aí ele já tem uma experiência a mais, né? Então, o encarregado e o eletricista, eles têm a mesma função, né? Obviamente, o encarregado, por ele ter mais experiência, né? Ele geralmente ele está ali comandando a equipe, ele está dando suporte para os outros ali que executam a tarefa. Então, é passo a passo, ou seja, para cada passo você tem um desenvolvimento. No caso aqui, no passo um, que é receber a autorização do Centro de Operação e Distribuição, existe um documento só para isso. Por isso que ele coloca aqui, ó, o POP 001 é receber a autorização do COD. O POP 002 é estacionar o veículo, né, de forma segura. E o passo 3 é outro POP, que é o sinalizar e isolar o local. Só a partir do passo 4 é que ele, entre aspas, vai começar a fazer o serviço, ó, inspecionar e analisar visualmente, lembra? Inspeção visual, né? As condições do ambiente. E aí sempre os pilares, né? Competência, quem que tem a competência para isso, né? Desde que ele tenha a competência e tenha a autorização, que chamam de anuência da empresa, né? Que no caso, a anuência
como é que você vai portar a autorização da empresa? A ordem de serviço que está na sua mão, né? Ou no seu tablet lá, né? Então, você tem a competência e você tem a autorização, que é a ordem de serviço, acabou. Você pode fazer aquela tarefa. Então, o encarregado, eletricista, quais que são os riscos? Sempre, em todo passo, você tem o risco e como que você vai controlar esse risco. E eles colocam esse termo controlar porque, às vezes, né, colocava lá minimizar, então quer dizer que o risco não vai deixar de existir? É lógico que ele não vai deixar de existir, né? Você pode minimizar aquele risco, é porque, assim, como é que eu não tomo choque, assim, um procedimento, vamos dizer assim, matador para eu não tomar choque? Uai, eu tenho uma dica excelente. Para você não tomar choque, é só você não mexer com a rede elétrica. Ô, professor, uai, você parece que bebe, né, professor? Uai, se eu não mexer na rede elétrica, eu não dou manutenção, tá vendo? Então, o infalível eu dei a solução, que é não mexer. Ah, eu não quero cair de poste, então não sobe no poste, né? Mas é aquela história, mas eu tenho que subir no poste. Então, como é que você vai dirimir, ou seja, você vai diminuir esse risco? Aí, por isso que o pessoal da segurança do trabalho coloca controlar, né? Porque às vezes eles colocam diminuição, né, de riscos, né? Aí esse termo controle de risco, né, dá a ideia de que a gente pode anular ele. Dependendo do tipo de risco, se ele for insalubre, né? Se ele, que no caso o risco com eletricidade, ele é periculoso, né? Segundo a NR16. Agora, alguns riscos insalubres, segundo a NR15, se você utilizar um EPI, você pode anular aquele risco, né? Mas é aquela história. Utilizar o EPI, geralmente, segundo a NR6, é a última coisa que você vai fazer. Você vai tentar fazer um método ali que não precisa você se expor. Mas caso não seja possível, aí você vai utilizar o EPI, que aí ele vai te ajudar a controlar aquele risco, né? Diminuir o risco de eletrocução. No caso aqui, ó, certificar-se que não tem insetos, animais agressivos. Caso exista, providenciar remoção, né? Verificar a existência de depressão no solo, ou seja, se o solo estiver muito irregular, vai ficar difícil você bater a escada lá, né? Caso você for usar a escada, né? Se for usar o guindalto para plantar um poste, ou o cesto aéreo, né? O caminhão lá com cesto aéreo, aí não tem essa necessidade. Mas enfim, mas até para você estabilizar o caminhão, o guindalto e o cesto aéreo, eu esqueci, tem a patola, né? Na hora que você estaciona o caminhão, aí você tem a alavanca lá, né? Você vai retirar a patola do caminhão e aí geralmente você coloca uma madeira ali, né? Embaixo ali do pistão da patola, porque aquela madeira ela ajuda a estabilizar as forças ali. Se você deixar diretamente no chão, né? Ali na terra batida ou até no asfalto ali, ele pode quebrar aquele asfalto ali e voltar a desestabilizar de novo. Aí geralmente o pessoal leva no caminhão uns pedaços de madeira, assim, parecido aqueles pedaços de madeira que caminhoneiro usa, né? Porque ainda mais que a motor a diesel, né? Aí ele coloca assim atrás da roda do caminhão, né? Porque se ele destravar ali, pelo menos ali trava para não deixar ele descer. Aquela madeira ali no pneu ali, né? Então, aí, ó, eu coloquei aqui o quinto passo aqui, ó, sinalizar e delimitar a área de trabalho, solicitar o COD, autorização para intervir no sistema, desabilitando, né? Você vai verificar se tem um religador automático, né? O RA, aí nota 1, ó, usar linguagem padrão para evitar falhas de comunicação, tá? Então, assim, aquela história. É, tem alguns termos, né?
até o pessoal, ó, TKS, não sei o que, se utilizar o rádio e tal, né? Mas aí, você, obviamente, você vai receber um treinamento para isso, né? Então, o RA, principalmente quem trabalha na área, já vai saber que é o religador automático. Ó, por favor, desabilitar, né? Ou etiquetar, né? Que chamam etiquetar RA, né? O RA, que é o religador automático, e etiquetar é fazer a desabilitação ali do equipamento. Então, basicamente, essa primeira pergunta é isso. É delimitar a área. Por isso que eu até coloquei aqui, ó, umas apresentações. Eu peguei isso aqui lá, foi até meu professor de segurança do trabalho que passou isso aqui pra gente. Isso aqui é lá da CPFL, né, da Companhia Paulista de Força e Luz. Isso aqui é bem antigo, viu? E aqui, na verdade, é a mesma coisa desse documento aqui, só que fotográfico, né? Mostrando a viatura, mostrando o cone, ó, e até uma fita encerada, né? A fita zebrada, o duro é que ela é um plástico bem fininho e ela estica muito fácil. Essa daqui não, é encerada, porque ela é de lona de caminhão, tá? Essa é mais efetiva. Inclusive, essa aqui tá bonitinha, ó, tem até a carretilha. Aí mostrando, ó, que você tem que fazer a sinalização. Aí aqui no caso da tarefa, eu coloquei bem genérico mesmo, tá? Mas aí, por que que eu forneci esse tanto de material para vocês? Para vocês verem. Ah, não, é delimitar a área de trabalho. Eu sei que uma hora aqui, essa uma hora que a gente tem aula aqui, essa uma hora voa, né? Então, por isso que eu forneci esses materiais adicionais, né? Mas como é que é uma delimitação de área? Ah, o cara vai colocando aqui o cone, ele vai marcando aqui, ó, colocando o cone, parecendo poste, né? Fazendo espaçamento. Depois ele pega, ó, coloca a fita, passa aqui em volta. Inclusive, pessoal, aqui, ó, aqui não tem, mas o ideal é você fazer. Atualmente, o pessoal faz assim, ó. Deixa eu pegar aqui, acho que o vermelho. Eu vou aumentar aqui a pena, porque senão a gente não enxerga aqui, não. Geralmente, o bom é você colocar um cone aqui, ó. Tá vendo que ele terminou com outro cone aqui, ó? Você põe dois cones. E aí você cria uma espécie de porteira. Aí você vem aqui, ó, dá a volta aqui no cone e aí coloca, ele tem uma ranhura, né? Coloca naquela ranhura aqui e fecha. Aí toda vez que você for entrar nesse espaço protegido, você abre como se fosse uma porteira de fazenda, né? Abre e passa por aqui. Não, professor, é só eu levantar a perna aqui, é baixinho, é só levantar a perna, pular aqui para dentro e fazer o exercício. Parece idiotice, parece bobeira, né, pessoal? Mas é aquela história. É um procedimento de segurança, ainda mais que é um circuito a céu aberto. Aí você pensa, se você, que é eletricista da concessionária, tá pulando aqui, por que que eu, pessoa inadvertida, né, que não sou eletricista, que tô passando pela rua, eu não posso pular isso aqui também, entendeu? Então, é aquela questão, é de exemplo mesmo. E tem multa, viu? Se o golzinho da concessionária, geralmente eles andam num Gol, aqueles Gol geração 5. Se o golzinho da Equatorial passar, ou a picapezinha passar, e tiver uma equipe fazendo serviço, e ele vê o cidadão pulando aqui, ele já anota, já vê qual que é a empreiteira, qual que é a empresa que está trabalhando a serviço da Equatorial, e já tasca ali uma multa aí. Então, fica de olho. Você tem que seguir à risca o procedimento de segurança. Aí, nesse caso, assim, interpretando aí na qualidade de engenheiro de segurança, é uma questão mesmo de dar exemplo para a população, tá? Então, o religador automático também coloquei, tá? Um procedimento para você saber como é que é isso, esse negócio do religador automático. Aí, quais os equipamentos de proteção são necessários? Daí eu peguei um compilado aqui, ó. Geralmente na APR tem aqui, ó.
EPIs, ó, capacete, óculos, protetor facial, manga isolante, luva de borracha, luva de raspa, luva de vaqueta, né? Esse aqui é o talabarte, esse cinturão talabarte é o talabarte de posição, para você se ancorar na estrutura e fazer o serviço. Aqui é o cinto paraquedista, perneira, botina, né? O coturno de segurança, protetor auricular, se for o caso. Então, que eu coloquei como dica aqui para vocês, ó? Calçada, ó, botas com CA. Eu até peguei o CA aqui, o certificado de autorização, ó, é o 25 é, 402. Eu peguei de um fabricante, eu nem lembro, acho que foi Marluvas, que eu tenho o Marluvas, né? Tem um calçado, tem também, acho que luvas também, mas da Marluvas é um calçado de segurança muito bom, viu? Nas melhores lojas aí, eu encontrei, o último que eu encontrei para comprar foi lá na Leroy Merlin. Vai, professor, mas a empresa não fornece isso para você? Fornece. Mas assim, caso você, dependendo do que você trabalha, é porque geralmente eletricista de rede, pessoal, às vezes eles recebem um serviço. Você pode fazer um serviço aí quando você está fora do plantão, né? Principalmente em fazenda, né? Rede de distribuição rural. E aí, quando essa parte ela fica dentro da propriedade da fazenda, aí o próprio dono lá é que tem que criar sua equipe que dá manutenção lá dentro. A concessionária local, ela só vai até o transformador que energiza, né, que dá alimentação, principalmente se for uma fazenda aí de produção, né, produtiva, igual a da Heinz, por exemplo, ele só até o transformador. Do transformador para dentro, para a subestação, para as outras alimentações, aí vai ser a sua equipe que vai dar manutenção. Inclusive, você tem que contratar alguém da rede, né, principalmente um eletricista de rede, que ele é habilitado para fazer esse tipo de manutenção. Não, professor, mas lá o dono lá da fazenda contratou o engenheiro, beleza. Mas engenheiro, pessoal, não quer dizer que ele é Jesus Cristo, não. Não quer dizer que ele anda em cima da água, não. O engenheiro, do mesmo jeito que o eletrotécnico, ele tem um início de jornada, né? Vocês estão se formando agora. O engenheiro tem também. Então, tem engenheiro que não tem experiência nessa área de redes, né? E geralmente engenheiro faz o curso. Eu fiz, eu tenho um certificado de eletricista de rede, eu tenho um certificado de eletricista de linha viva de distribuição, eu tenho até de torre de linha de transmissão. Professor, quantos dias o senhor trabalhou nessa função? 0 dias. Uai, como assim, professor? Eu fiz o curso que era para eu dar treinamento e quando eu fui contratado na época pela Celg, né? Eu tinha que saber dessas coisas, porque assim, você ser fiscal de rede de distribuição, você tem que, no mínimo, ter as habilidades, né? E ter a informação do pessoal que trabalha com redes, né? Não é só porque eu tinha formação em engenharia elétrica, eu tinha que passar por todo esse treinamento para eu poder dar as orientações de forma correta para o pessoal lá. Então, eu fiquei 6 meses só fazendo curso, fazendo curso. Eu mal ia lá na sede da empresa. Aí depois que eu acabei todos os cursos, fiz o NR10, fiz o CEP, fiz o eletricista de rede e tal, aí é que eu comecei a trabalhar na fiscalização, né? Eu ia lá só para saber, né, fazer integração, essas coisas, né? Mas 6 meses depois é que eu comecei a trabalhar de fato mesmo. Então você tem que, às vezes, né, você precisa ali de um profissional que tenha experiência e pode ser que seja um eletricista de rede, né? Que nada, né, é melhor do que alguém que já trabalha ali na área. Então, ó, botas com CA, né, para elétrica, né? Luvas. Se quiser, você pode pôr o CA aí, tá? Eu peguei só isso daqui para exemplificar para vocês. Capacete com jugular, né? Para evitar dele cair da sua cabeça. Roupas em brim para eletricista com tratamento químico anti-chama, tá? Então ela tem um tratamento. Se você perceber a roupa do eletricista, ela parece um brim mesmo, só que ela tem
ela é meio impermeável, justamente por conta desse tratamento anti-chama. Óculos, protetor auricular, né? Cinto tipo paraquedista, trava-quedas, talabarte de posição, né? Linha de vida. Eu fui olhando aqui, fui elencando para vocês. Os EPCs, né? Cone de sinalização, é um equipamento de proteção coletiva, fita zebrada ou de lona encerada, grade metálica. Se for um circuito subterrâneo, você vai colocar a grade em volta ali do acesso, né, que geralmente é uma valeta, né, do acesso para o circuito subterrâneo. Manta isolante, dependendo do caso. E como é que esse fluxo operacional? Basicamente, todos esses itens que eu coloquei aqui, Paulo, eu retirei de um pop desse daqui, ó. Por isso que eu forneci para vocês, tá? Eu coloquei, mas foi de forma bem simples mesmo, tá? Depois vocês dão uma lida melhor aqui. Mas basicamente você pode até colocar nesse design aqui, ó. Passo um, receber autorização do COD, né, do COD. Passo 2, tá? Aí você vai escolher se ele vai instalar a chave, ou se ele vai trocar a chave completa, se ele vai trocar o elo fusível, aí depende, tá? Alguma dúvida aí, Paulo? Bom, a minha atividade ficou próxima dessa que o senhor elaborou e deu de exemplo para a turma. Eu não Aham, segui sim. à risca ela toda, né? Por exemplo, atividade um, eu não coloquei a necessidade de desativar o RA, mas eu coloquei na atividade 2 a necessidade do RA. Mas a questão de É porque procedimento está bem antigamente, próximo. é porque antigamente o RA, ele só era instalado, até hoje é assim, né? Em regiões onde você tem indústria. É porque onde você tem indústria, se a concessionária de energia, a energia cai naquele lado, isso vai dar um problema para a concessionária, porque ela tem contrato de demanda. E aí, inclusive, ela pode, né, ter que reverter em multa para o cliente. Deixa eu só fazer rápido aqui um negócio aqui, Então, assim, Paulo, antes que eu esqueça, mas pode ir falando aí. ficou bem próximo mesmo, não tem muita diferença, não. Assim, eu ia até perguntar para o senhor se o senhor quer que faz tal qual o senhor discriminou na aula, ou Não, se eu sou... pode ser esse simples, mas se Aham. você quiser fazer para já aquela história, né, para já ir treinando. Não, sim, sim, eu fiz, por exemplo, eu fiz tudo. Eu peguei, inclusive, uma referência do nosso livro do Senai, na questão de estacionar a viatura, elaborar a APR, solicitar lá no CO, Uhum. autorização para poder mexer no circuito, isso aí eu peguei do nosso livro e coloquei a referência ali como se fosse a BNT lá em cima, né? Mas eu também, assim, Entendi. fiz referência a NR35, NR6, NR10, né? A norma, a NBE 15688, rede de distribuição aérea de Ah, energia nua, elétrica né? com condutores nus, né? Por exemplo, isso aí eu fiz. O que eu reparei é que tanto na questão um e na 2, a primeira pergunta, a A, elas são É praticamente praticamente a mesma iguais, resposta, né? né? A A e a B são praticamente iguais. Da C para frente é que muda um pouco, né? E foi o que eu fiz. Eu realmente mudei, assim, da C para frente tem uma certa diferença. Principalmente no 2 porque a rede vai ter energizada na hora de fazer o trabalho, né? De executar o serviço. Mas eu, dentro do meu conhecimento, eu até queria que o senhor desse uma olhada nela, se fosse preciso, para fazer algum ajuste, para ficar com nota máxima. Não, vou Também não quero olhar ficar com sim. nota baixa. Vou Eu vou olhar sim. enviar para o senhor hoje, então, ainda, né? Porque eu realmente Uhum. eu já tinha feito as duas. Eu fiz elas ontem. Não, se você Assim, quiser revisar, você achar, não, vou dar uma olhada aí. Ainda mais que disponibilizei hoje, né? Que aí aham. na verdade, como se diz, quem me ajudou foi a Laura, né? Ela falou assim, Eu, Pablo, nessa UC é porque eu já ministrei aula para, como se diz, várias turmas aí do que ela é monitora. Aí ela é, falou assim, Pablo, geralmente nessa penúltima UC, você pede para eu colocar um monte de coisa lá. Eu falei, nossa, Laura, é isso mesmo. Aí eu né, falei, eu, coloca lá.
Aí eu Eu vou peguei, ler já uma. passei os arquivos para ela e ela colocou rapidão lá. É super importante. Eu vou ler os arquivos, porque a gente realmente precisa disso, né? Eu só não estou entendendo essa você nossa que termina dia 24, mas a gente vai ter aula no dia 27 presencial. Então, assim, eu coloquei, eu até perguntei isso mesmo. Mas assim, tá do jeito, até ficou da. Eu esqueci de perguntar isso pra Laura. Ficou da. Eu ia falar Célia, porque hoje eu fiz alinhamento de catalão, aí eu tô com a Célia na cabeça. A. Gente, ela vai me matar, a menina aí do Roberto Manjo. Aí Dona ficou Lúcia? a Lúcia. Dona Aí, Lúcia. aí ficou de ver com ela se realmente estava certo ali. Eu até perguntei, Laura, olha lá nos cronogramas, né, para ver se realmente, porque eu achei estranho, eu falei, uai, a aula é depois, a aula presencial é já depois que acabou que é geralmente é uma aula, às vezes colocam em duas, tá? Mas Uhum. geralmente é uma aula. Eu pensei assim, uai, o normal seria ser nesse sábado agora, né, Tem que ser pelo menos, né? no dia 20, né? Então, aí lá tá dia 27. É isso mesmo. Pois é, Lembrei. nós acabamos a unidade passada, que foi a manutenção industrial, né? Sábado passado teve aula, inclusive, com o Foi, professor José, teve. né? Eu tenho até que finalizar, colocar as FO em dia lá, tá? Uhum. Ainda Pois. não. Se tiver alguma coisa faltando para corrigir, calma, que eu ainda Não, não acho que finalizei lá, só não. as FOs Que mesmo você já tinha ainda corrigido. tem uma FO lá para eu registrar, tá? Tá certo. Pois é, e dessa disciplina nossa, que é a É isso mesmo, manutenção dia do CEP. 27, eu até perguntei, Laura, é isso mesmo? Aí ela olhou lá, viu se não tinha nenhuma OS, né, pedindo para mudar o Uhum. dia. Ela, não, é isso mesmo, é dia 27, papo. Aí Ficou para o dia 20. eu tô chutando, é porque assim, não sei se você já percebeu, quando você vai lá no sábado, tá cheio, né? Tá assim, né? Ah, muito Como diz aluno. aquele cara, vem pro fute, tá estralando, né? Lá é realmente ali na FATESG ali não para não, menino, parece uma Sábado no cidade. Roberto Monge está bem cheio também, Aí, ainda se eu mais não que me começou. engano, me falaram, acho que a Laura foi esses dias lá, falar que parece que tá com obra lá, né? Estão construindo outras coisas. Se eu não me engano, acho que é lá Hum, mesmo. Não, obra eu não vi, não. O pessoal da E Equatorial está aí, fazendo muita aula lá no laboratório a céu aberto que a gente tem dos postes de aham, sim, transformadores, né? Mas começou turma nova. Isso é verdade. Sábado entendi. passado tinha turma nova lá. Aí eu acredito que o agendamento foi esse. Tô É. chutando, né? Isso é chute. Mas eu vou, ainda nessa semana eu vou ver realmente se é só dia 27. Mas a Laura, ela olhou lá, não, deixa eu ver aqui se chegou alguma OS, alguma modificando, né? Pedindo. Aí Uhum. realmente estava dia 27/9. Dia, Eu dia falei, não, 27 é a nossa aula. então Então, vou manter aqui por enquanto esse. nós teremos mais uma aula ao vivo, que é dia 24, né? E a aula Isso, presencial do CEP, dia 27. isso. É o que está no nosso cronograma também. Uhum. Não, mas eu acredito que deve ser isso mesmo. Aí eu tô chutando que às vezes não tinha um. Ainda mais que provavelmente vocês vão usar a parte lá de fora, né? Que é fazer Sim. manobra no circuito. Provavelmente ainda mais que é manutenção do CEP. Uhum. Então O complicado para a talvez gente, esteja nesse sábado esteja cheio lá. Eu tô achando, tô chutando aqui. o complicado para nós, que, por exemplo, na minha turma de alunos, só 3 alunos que têm o NR35. Eu sou um deles. A gente não vai poder subir nas escadas. Vou ter que fazer Não, manobra no mas chão. não tem aquela rede menorzinha lá? Aí Tem a geralmente, rede, assim, tem. aí a rede ANAN, né? Mas, inclusive, é porque é o seguinte, a Equatorial, por padrão, você sobe na escada, aí você, de uma meia altura ali, né? É que você faz a manobra. Eu Aí, às espero que vezes, ou você usa aquela telescópica, né? Ou então você usa aquela que tem uns gombos, que parece um guarda-chuva, tem uma esfera assim, né? Você isso. coloca aqui. Aí, geralmente você usa três seções daquela. Eu E espero que o aí você professor pode faça isso. utilizar do chão também. Do chão é mais difícil, que aí a alavanca é Nossa, maior, né?
Demais da Eu também conta. já fiz treinamento, moço, o braço ficava doendo aqui, eu ficava É, no não, chão, é muito mais complicado você fazer. Quanto maior a distância, o abrir, braço de alavanca que você tem que fazer, o abrir as bananas do controle, chão é horrível. Se o é. professor ensinar a ancorar na escada, no poste, com a amarração certa e subir na minha altura para puxar, é bem melhor, né? Uhum. Eu vou Aí falar isso realmente, com o professor para ver se se não tiver consegue. o NR35, aí fica difícil. Aí talvez É, só quem tem, né, que eu sei que quando eu dou treinamento lá para os eletricistas, moça, é aquele o anexo 5 da NR12, né, o motosserra e tem similares, né, que também. tem a motopoda e Tem por aí também. vai. Eu sei que Isso tem um eu já monte de fiz. treinamento. E aí, o de linha viva também, você tem que ter o treinamento no cesto aéreo. Eles Aí não já é tem, não. mais Eles saíram complicado que você tem que usar um caminhão. Eu sei que, vocês eu não sei saíram se aí no Roberto Manji tem, aqui numa unidade do IB tem um simulador. Aí tem aquela parte de trás do caminhão, né, que aí você simula como se tivesse, né, como se tivesse não, né, usando de fato ali o cesto aéreo. Tem os Uhum, controles ali hidráulico, tudo bonitinho lá. Foi até a Tecmax que montou para eles lá. tá certo. Aí, então é isso. Beleza? Aí já tá o material aí. Aí você achar que. Aí você, não, o meu ficou assim meio tatu com cobra, né? Não Não, ficou você, muito bom. Mas eu basicamente, acredito pela descrição que você falou que ficou parecido, né? É ficou porque bem é o parecido. seguinte, a primeira vez que eu ministrei essa aula aqui, eu falei, gente, se eu não dar um material extra para esses alunos, principalmente porque, assim, tradicionalmente, o Senai e outras instituições, eles focam mais na indústria e, né, indústria, no comércio ali, Uhum. ou predial, né? Aí o CEP, ele fica mais aqui naquela ideia, até mesmo lá, né? Eu aprendi muito mais depois que eu terminei a faculdade, depois que eu comecei a trabalhar, porque lá na faculdade não tinha poste, não tinha nada, né? Vocês têm um privilégio que no Senai tem, né? Na maioria das Nossa, unidades, né? Da Mike Life FATESG, né? Tem toda essa infraestrutura. tem Então, sim. ó, na Federal não tem. Na Federal, na verdade, é o pior lugar que tem. Na Nossa, Federal não tem essa infraestrutura. Na Católica, eu não posso dizer porque mas na época que eu fiz não tinha. Na Universidade Católica, eu sei que no Instituto Federal também não tinha. Eles estavam até montando, que eu tenho um colega que ele é professor lá, aí ele me pediu ajuda para a gente montar o plano lá de engenharia ali de Trindade, sei demais. o IF Goiano ali de Trindade. Uhum. Aí, aí eles fizeram uma requisição, mas eu nem sei. Inclusive, ele nem tá lá mais, ele tá em Rio Verde agora. Aí a gente fez a requisição para ter um laboratório a céu aberto, né? Que aí com a rede ANAN e tal, a gente tirou foto lá do centro de treinamento na época era da Enel, né? Da Enel para mostrar tudinho para a faculdade ver como é que é, né? Para providenciar isso, porque se você for só olhar para o livro, tem coisa que Não aprende. não dá para você aprender, só trabalhando, né? Isso. E aí, Com contato. aqui no curso é né, o máximo de infraestrutura que a gente, né, tem disponível aí para gente simular, né, a vida real aí, né, no dia a dia no mundo do trabalho. Justamente. Não, mas está ótimo. Eu vou ler o material que o senhor disponibilizou para a gente, com certeza, né? E na semana que vem a gente discute a respeito dele, se eu tiver ficado com alguma dúvida. Uhum. Agora, no Aí eu site do coloquei lá material. até foto, teve um aluno meu que ele é eletricista de rede. Aí eu coloquei as fotos que ele me mandou lá do Uhum. religador automático, para vocês verem como é que é, né? Aí eu pedi para Laura deixar lá Aí ele foi tirando sequência, né? O poste sem o religador automático, depois instalando a caixa de comando lá dentro. Aí tirou um monte de foto, me mandou. Eu falei, ó, vou disponibilizar aqui no curso para vocês terem mais noção, principalmente quem nunca viu, né? Sensacional, sensacional. Beleza? Então é isso, Beleza, Paulo. pessoal. Então, muito obrigado mais uma vez e Com quarta-feira Deus, a tá? gente se vê de novo. Amém. Até Boa a noite, próxima senhor. aula. Deixar Até a próxima renderizando aula. aqui. Que assim seja.
Obrigado, até a próxima.